Nós somos da paróquia Santo Antônio da cidade de Balsas e vamos adentrar a carta do Papa Francisco Fratelli Tutti sobre as sombras de um mundo fechado. Abrir-se ao mundo é uma expressão de que hoje se apropriar da economia e as finanças refere-se exclusivamente à abertura aos interesses estrangeiros ou à liberdade dos poderes econômicos para investir sem entraves nem complicações em todos os países. O fim da consciência histórica. Pelo mesmo motivo, favorece também uma perda do sentido da história que provoca uma desagregação ainda maior. E nota-se também que a penetração cultural de uma espécie de desconstrucionismo em que a liberdade humana pretende construir tudo a partir do zero. Vale ressaltar algo muito importante que nos diz Papa Francisco. Às vezes, a velocidade do mundo nos impede de escutar bem o outro. Não devemos perder a capacidade da escuta. São Francisco de Assis escutou a voz de Deus, escutou a voz dos pobres, escutou a voz do enfermo, escutou a voz da natureza e transformou tudo isso em um estilo de vida. Desejo que a semente de São Francisco de Assis cresça e cresça muito em nossos corações. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado, nossa casa comum. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, estudando a encíclica Fratelli Tutti, o capítulo 1, As Sombras de um Mundo Fechado. Sonhos desfeitos em pedaços, sonhos que foram conquistas, lutas, se acabaram nesta temática. Divide-se e se reinará, e reinarás. O fim da consciência histórica acontece quando manipulamos palavras como democracia, justiça, liberdade e unidade. Sem um projeto para todos. A política deixou de ser esse discurso saudável que visa o desenvolvimento de todos e o bem comum, mas ela se tornou uma luta de interesses que coloca todos contra todos. O descarte mundial. As pessoas já não são vistas como um valor primário a respeitar e cuidar, especialmente os pobres, idosos. Direitos humanos não suficientemente universais. O ser humano ele não pode ser meio, ele tem que ser o fim. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela tem que ser cumprida. E para isso precisamos usar todas as tecnologias e tudo que acontece hoje no mundo para que esse fim da Declaração dos Direitos Humanos ser cumprido, nós utilizarmos tudo isso. Conflito e medo. Essa situação de violência vão se multiplicando cruelmente em muitas regiões do mundo a ponto de assumir os contornos daquela que se poderia chamar até de uma terceira guerra mundial em pedaços. Globalização e progresso sem rumo comum. Em um mundo globalizado, porém sem uma dimensão comum de comunidade, precisamos de mais equidade social, de mais justiça social e, acima de tudo, mais inclusão. As pandemias e os outros flagelos da história. A pandemia nos trouxe essa consciência de que somos uma comunidade e que um depende do outro. Por outro lado, trouxe também essa insegurança, o medo, e do qual fez-nos pensar no sentido da existência. Precisamos trabalhar essa consciência de que dependemos uns dos outros. A ilusão da comunicação. A conexão digital não é suficiente para construir pontes, não é capaz de unir a humanidade. Sem dignidade,
humana nas fronteiras. Alguns países defendem o direito de que não tenha imigração, que as pessoas não emigrem para esses países. Agressividade despudorada, confrontos verbais, insultos impróprios que chegam a destroçar a figura do outro. Esperança. Somos convidados a caminhar na fraternidade, na solidariedade, no amor e na partilha, para experienciar em nossa vida o caminhar da esperança. Esperançar. Tudo está interligado, como se fossemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, nós da paróquia de Riachão, Nossa Senhora de Nazaré, a partir de uma leitura aprofundada sobre a carta encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre o Papa Francisco, nós, em reuniões de CPP, chegamos à conclusão que, sobre esta carta, na qual ainda é muito atual nos dias de hoje, sobre a fraternidade, sobre a amizade, ela expressa um sentimento do Papa Francisco para todos nós. Então, esta reflexão, na qual toda a paróquia abordou, ela retrata em que o mundo de hoje ainda é um mundo fechado, não aberto às propostas universais para o bem comum. Ao contrário, esta também é uma das grandes preocupações do nosso Santo Padre, o Papa, na qual, segundo ele, a sociedade está emudecida e não somente, mas ela também está surda para as necessidades do tempo presente. Para ele, deve ser aplicada o amor fraterno numa toda dimensão universal e social dentro de nossa sociedade, dentro de nossas igrejas. Pois, segundo ele, cada pessoa deve ser reconhecida, valorizada e, sobretudo, amada dentro de suas características. E quando esta dimensão não se é aplicada, como fala o primeiro capítulo, fala que a dignidade do homem, quando ela é respeitada e os seus direitos são reconhecidos e garantidos, elas florescem também para toda uma criatividade de inúmeras iniciativas para o bem do outro, para o bem comum. Então, sobretudo, nesta sociedade de hoje, que é uma sociedade doente para a escuta do próximo, o Papa Francisco, na sua carta encíclica, também vai nos apontar a esperança. Segundo ele, segundo apontamento também de São Francisco de Assis, na qual ele fala no texto, fala que São Francisco foi aquele na qual se doou para o bem comum, para a natureza e fez de tudo isso um estilo de vida. Assim devemos também nós, enquanto comunidade, também abraçarmos essa ideia para o bem comum, já que a preocupação do Papa é que muitas das vezes as palavras dizem uma coisa, mas as decisões e a realidade, por sua vez, gritam outra. Por isso, a Fratelli Tutti do Papa Francisco, neste primeiro capítulo, é uma mensagem de preocupação para todos nós, não só a nível regional, mas universal, e também uma mensagem de esperança e de ânimo para que possamos todos juntos, nesta amizade, nesta fraternidade, abrir os nossos corações para aquele que nos chama e colocar-nos a caminho do reino dos céus. Paz e bem. Somos da paróquia São Francisco de Assis, Feira Nova do Maranhão. Eu sou Iraides, sou catequista e ministra da Eucaristia. Eu sou irmã Geralda, da congregação Irmãs da Providência de Gape. Eu sou Agnaldo, ministro da Palavra e ministro da Eucaristia. Estamos aqui neste momento para refletirmos um pouco sobre a mensagem central do capítulo 2 da encíclica Fratelli Tutti, que tem como título Um Estranho no Caminho. A palavra de Deus se torna luz para toda nossa reflexão. O Papa, nessa encíclica, nesse segundo capítulo, justamente ele traz esse olhar que nos ajuda a olhar para a Escritura. Ouvir a palavra de Deus
que é fundamental na construção da fraternidade. Isso porque ela revela o ser humano a cada pessoa. E nessa mesma encíclica, aqui tem uma chamada de atenção bastante forte para nós. Quando o samaritano apresenta e faz a sua ação, que é o cuidado com aquele caído, nós podemos pensar hoje, as minhas práticas de vida, ela aproxima do caído? Porque, infelizmente, a nossa sociedade hoje vive num mundo de muita correria, de muitos problemas, e em que, quando eu estou com o meu problema, eu não quero pensar no problema alheio, no problema do outro. Então, aqui na encíclica, tem esse cuidado muito especial, que é a chamada de sensibilidade pelo outro, pelo ser, pelo meu irmão que está caído. O destaque nessa parábola do bom samaritano é a dimensão do amor. E para o amor não existe fronteira. Não importa quem é a pessoa, de onde vem, para onde vai. O importante que nós devemos ter, como cristão, católico, como pregadores da palavra, é amar a pessoa sem saber quem é essa pessoa, sem saber de onde ela vem. Então nos chama a atenção, não através dos nossos discursos, mas nem de palavra, mas na nossa prática, de como amar na prática o indiferente, de como amar o abandonado e de como amar um estranho que está jogado às margens e na beira da sociedade. A palavra está dita: sejamos bons samaritanos. Nós da Paróquia Menino Jesus fizemos uma leitura da carta encíclica Fratelli Tutti do nosso querido Papa Francisco e nos aprofundamos um pouco mais no capítulo 2, Um Estranho no Caminho, que a Adriana vai fazer um pouco da reflexão sobre. No capítulo 2, o Papa Francisco reflete especialmente sobre a parábola do bom samaritano e desperta em nós sentimentos importantes para um cristão, como a compaixão, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essa é uma preocupação que vem há muitos séculos seguindo a nossa igreja. Desde a criação, Deus interpela Caim sobre onde está Abel. No Antigo Testamento, no livro de Jó, existe também uma preocupação em nos reconhecermos como irmãos, sendo que somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. O Novo Testamento nos fala em diversas passagens do livro de Mateus sobre o amor ao próximo, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Diante desta parábola, percebemos que hoje vivemos numa sociedade onde tudo se repete novamente. Quantas são as pessoas deixadas à margem do caminho? Quantas são as pessoas feridas que passam fome e passam por necessidades? Como nós estamos agindo como cristãos e como igreja? Com quais personagens da parábola nós nos identificamos? Nós estamos agindo com amor ao próximo ou estamos fazendo como Caim, dizendo que nós não somos os cuidadores dos nossos irmãos? Nessa parábola do bom samaritano, eu me identifiquei com cada um deles. Todos eles eu tenho um pouquinho de cada um deles. O Papa Francisco nos pede, nós como igreja, que amamos uns aos outros e sejamos fraternos e tenhamos compaixão uns dos outros como somos igrejas. Muito bem, então era isso que nós refletimos como paróquia e que é um ótimo itinerário para a nossa vida, para a nossa missão, para a nossa vida, sobretudo no aspecto social. Sejamos bons samaritanos. Irmãos da Diocese de Balsas, é uma alegria estarmos aqui para expressar nossa fé na vida e nessa missão, onde assumimos o nosso compromisso de evangelização, trabalhando para encontrar os melhores caminhos, as melhores propostas para melhorar a evangelização em todos os sentidos.
e trabalhando aquilo que a fé exige de cada um de nós. Compromisso com a evangelização e com o projeto salvífico do nosso Senhor Bom Jesus. Eu sou Miguel, aqui da Paróquia de Bom Jesus. É uma alegria participarmos da Assembleia Diocesana, que acontece dia 25 e dia 26 em Balsas. Nossa paróquia vai estar presente, é uma alegria podermos trabalhar e também essa proposta dessa carta encíclica Fratelli Tutti do nosso Papa, sobre a fraternidade e a amizade social. Então, trabalhamos nesse sentido e dizer que o caminho é seguir Jesus. E a parábola do samaritano nos mostra que o amor fraterno é aquele irmão que se aproxima do outro para lhe estender a mão, para atender às suas necessidades. E nessa tarefa prática, o amor não leva em conta barreira de religião, de cor, raça e cultura. É com alegria que vamos encontrar nesse encontro para trabalharmos a melhor proposta para realizar o trabalho que exige de nós compromisso com a evangelização, evangelizando todos os nossos irmãos. Então, o estranho no caminho é aquele que se direciona para o irmão e estende a mão para dar uma resposta à sua necessidade e dizer para o irmão que nem Jesus falou para aquele legista: vá e faça a mesma coisa. Muito obrigado. Capítulo 3. Pensar e gerar um mundo aberto. A partir da intimidade de cada coração, o amor cria vínculos e amplia a existência. Quando arranca a pessoa de si mesma para o outro. Feitos para o amor, existe em cada um de nós uma espécie de lei de êxtase. Sair de si mesmo para encontrar nos outros um acréscimo de ser. Por isso, o homem deve conseguir um dia partir de si mesmo, deixar de procurar apoio em si mesmo, deixar-se levar. O amor coloca-nos em tensão para a comunhão universal. Ninguém amadurece nem alcança a plenitude isolando-se. Por sua própria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura, uma maior capacidade de acolher os outros em uma aventura sem fim que faz convergir todas as periferias rumo a um sentido pleno de mútua pertença. Disse-nos Jesus: todos vós sois irmãos. O individualismo não nos torna mais livres, mais iguais, mais irmãos. A mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo melhor para toda a humanidade. Para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, há que fazer um reconhecimento basilar e essencial. Dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância. Se cada um vale tanto assim, temos de dizer clara e firmemente que o simples fato de ter nascido em um lugar com menores recursos ou menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam menos dignamente. Quero destacar a solidariedade. Nestes momentos em que tudo parece diluir-se e perder consistência, faz-nos bem invocar a solidez, que deriva do fato de nos sabermos responsáveis pela fragilidade dos outros na procura de um destino comum. A solidariedade manifesta-se concretamente no serviço, que pode assumir formas muito variadas de cuidar dos outros. Ninguém pode ser excluído, não importa onde tenha nascido. E conta menos ainda os privilégios que outros possam ter por ter nascido em lugares com maiores possibilidades. Os limites e as fronteiras dos estados não podem impedir que isso se cumpra. É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho para todos. Esse é o verdadeiro caminho da paz.
A encíclica Fratelli Tutti fala de todos os irmãos. Nos convida a uma abertura. O resumo está no amor, como dever de toda criatura. Pensar e gerar um mundo aberto. Ir ao encontro do outro, praticando gestos concretos. Viver um mundo em comunhão, essa é a fraternidade universal. Valorizar o outro como pessoa, é a amizade que chamamos de social. Acolher e conhecer o próximo como forma de hospitalidade. Lutar pela dignidade humana, praticando a solidariedade. Terra, teto e trabalho. É um direito de todos. Só assim teremos paz. E ela será duradoura. A paz começa em você. Depois ela se estende aos irmãos. Quando ninguém deixar de amar, teremos paz em toda a nação. Olá, irmãos da Diocese de Balsas, somos da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Santa Luzia, aqui de Benedito Leite. Nos reunimos para estudar a carta encíclica do Papa Francisco, a carta Fratelli Tutti, que quer dizer somos todos irmãos. Como paróquia, nos reunimos para estudar o capítulo 4, que tem como título Um Coração Aberto ao Mundo Inteiro. E queremos explanar um pouco daquilo que estudamos e aprendemos com esse capítulo da carta. No capítulo 4, o Papa Francisco nos traz uma visão de equidade, onde nós devemos olhar com amor, olhar com um olhar acolhedor para todos os nossos irmãos, a nível de mundo e também a nível de localidade. Ele pede que nós sejamos mais amorosos, que nós sejamos mais solidários com nossos irmãos, principalmente os imigrantes, né? Que nós sejamos mais acolhedores com todos, que nós tenhamos esse olhar mais profundo de irmãos que somos, que nós possamos respeitá-los, tanto como pessoas, como cultura, para que possamos ter um mundo melhor. Como foi dito aqui, o tema do capítulo 4, que fala sobre um coração aberto ao mundo inteiro. Quando falamos de coração, nos remete à palavra amor. E como foi dito também, devemos ter este amor fraterno, um amor com nossos irmãos, aqueles que vêm, principalmente como imigrantes, que vêm de outras culturas, de outros países, muitas vezes procurando uma melhora de vida. Então, para que essa melhora de vida se concretize, se faz necessário que nós, como acolhedores, abramos o nosso coração para receber esses nossos irmãos e que possamos viver todos juntos como uma só nação, unida em Cristo Jesus, nosso irmão, a caminho do Pai, o nosso Criador. Nós da paróquia de Parques dos Bons, São Bento, ficamos com o capítulo 5, que é a melhor política. Nesta melhor política, nós temos subtemas: populismo e liberalismo, popular ou populista, valores e limites das visões liberais, o poder internacional, uma caridade social e política, a política necessária, o amor político, amor eficaz, a atividade do amor político, o sacrifício do amor, amor que integra e reúne, mais fecundidade que resultado. Em que consiste uma boa política? Fratelli Tutti convida a uma ordem social e política, cuja alma seja a caridade. A caridade que é como amor, que é como ensinou Jesus, a síntese de toda a lei. Amor e fraternidade para todos. Irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem, nós da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui de Paraibano, gostaríamos de refletir com vocês um pouco sobre a carta encíclica Fratelli Tutti, onde enfatizaremos o capítulo 7,
que tem como tema Caminhos de um Novo Encontro, onde o próprio livro nos aponta, nos leva a sermos verdadeiros artesãos da paz, onde todos nós somos convidados a fazer parte dessa engrenagem de geração da paz, assim como o próprio Cristo, o próprio Jesus nos ensinou. E nos aponta ainda como nós devemos começar, como nós devemos iniciar essa geração da paz, onde o livro diz que nós devemos recomeçar a partir da verdade. Então nós precisamos crer na verdade que é o próprio Cristo Jesus e entender assim que a minha verdade, a nossa verdade, ela não é total, mas que nós precisamos assim, em união, compreender a verdade do outro, observando assim o pensamento, as atitudes e valorizando o lado do outro. E para sermos construtores da paz, essa paz proposta na carta encíclica desse novo caminho, precisamos passar pelo perdão. O perdão que gera misericórdia, o perdão que gera perdão para a comunidade, que nos trará aí uma amizade social, que é também proposto dentro da carta encíclica Fratelli Tutti. Então, o capítulo 7 nos propõe justamente isso. O perdão que não gera guerra, o perdão que gera, sim, a paz. Onde há o perdão, a misericórdia e o amor não gera conflitos. Baseando-se no estudo que fizemos desse livro maravilhoso, vimos que precisamos fazer uma mudança de vida segundo o Evangelho. Pede-se que a igreja é uma casa, que seja uma casa de portas abertas, sendo que Maria, a mãe de Jesus, queremos ser uma igreja que serve, que sai do seu acomodismo para ajudar os necessitados. Temos voz e vez se sairmos procurando solucionar os problemas dos que necessitam. Agradecemos a Deus por estarmos aqui reunidos na casa paroquial para juntos estudarmos este livro, do qual será um ponto-chave para a nossa vida missionária na diocese e na nossa paróquia e na comunidade do qual nós atuamos. É o capítulo 8, do qual nós refletimos cada parágrafo e descobrimos 3 palavras-chave para a nossa vida missionária. Primeiro, recomeçar, porque nem todas as vezes a gente faz uma coisa e está certo, temos que recomeçar, e esse recomeçar com amor, carinho, fé e muita paciência para agir. E a segunda palavra que nós temos, que é a palavra-chave, é o diálogo. Porque o diálogo, nós temos que saber ouvir. E a terceira é testemunhar, porque não adianta nós apenas falar, explicar e não vivenciar. O base da nossa vida é o testemunhar a nossa vida, a nossa caminhada missionária. Olá, querida Diocese de Balsas, eu sou William José Trindade, eu estou no serviço missionário da Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude da Diocese de Balsas. E eu trago aqui para vocês um pouco do resumo do que aconteceu esse ano na Pastoral da Juventude. Em março nós tivemos a Assembleia Regional da Pastoral da Juventude, de 2 a 5 de março, em Imperatriz. E aí, no finalzinho de março, no começo de abril, nós tivemos a Assembleia Diocesana da PJ, em Balsas, Assembleia Eletiva e Planejativa para os próximos 3 anos. Aí, durante o ano também nós tivemos algumas reuniões virtuais, tivemos com a Coordenação Diocesana da PJ, reunião presencial,
lá em São Domingos, em abril. E aí, durante o ano, a gente foi fazendo reunião online com a Coordenação Diocesana Ampliada da PJ. Em setembro, no dia 9 de setembro, nós tivemos a Romaria Nacional da PJ, em comemoração aos 50 anos da PJ em Aparecida, São Paulo. E, recentemente, dias 18 e 19 agora de novembro, nós tivemos a segunda Romaria Diocesana da Pastoral da Juventude, que aconteceu em São Domingos. Foi um momento gratificante. Tivemos a presença do nosso bispo, de alguns padres também da diocese e cerca de 12 paróquias que participaram desse evento belíssimo. Nos preparamos agora para em dezembro para a Ação Jovem, né, que será um evento maravilhoso. E será um evento em que a gente volta o nosso olhar para uma ação da qual a sociedade precisa. Um beijo, boa Assembleia a todos. Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Somos da comunidade de São Sebastião, paróquia de Santo Antônio, Nova York e Maranhão, e vamos falar um pouco com vocês sobre a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, do capítulo 8. Que traz como tema as religiões ao serviço de fraternidade no mundo. Do Evangelho de Mateus, diz o seguinte: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Dentro desse tema, buscar as religiões, buscar o serviço da fraternidade no mundo, o Papa Francisco ele vem nos convocar a sermos igreja e buscar principalmente a união e não a violência e nem a desunião dos cristãos e das pessoas. Por ser de religião A ou B, C, D, a gente vai entrar em conflito. Não. O meu Deus e o seu Deus, ele não busca, e o nosso Deus em comum, ele não busca a guerra, ele busca a paz, o amor e a fraternidade entre as pessoas. Então a nossa funcionalidade, a função da igreja é justamente essa. A religião, ela não tem que distinguir por cor, por raça, e sim unir e não separar, extinguir o ódio e não conservar, abrir caminhos de diálogo, em vez de erguer novos muros entre si. E o Papa Francisco nos chama a sermos atores da paz e buscar essa paz entre as religiões e entre as pessoas, principalmente entre as pessoas, para não guerrear em nome de Deus, pois o nosso Deus em comum, ele não busca a guerra. Ele busca a paz entre nós mesmos e também entre igrejas e outras religiões, independentemente de qual ela seja. Obrigada.